Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para discutir um pouco sobre o que foi o imperialismo ou o neocolonialismo. Para início de conversa, a gente deve compreender quais os fatores que tornaram, né, o imperialismo algo possível de acontecer, onde surgiu, como e de que forma. Pois bem, inicialmente, né, nós temos que o imperialismo ele vai começar a partir de 1870, né, as primeiras características imperialistas elas vão acontecer aqui a partir de 1870, e aí é válido lembrar que em 1870 a gente tem um fator histórico, né, um fato histórico acontecendo muito importante na região aqui da Europa, uma coisa que nós chamamos de Revolução Industrial. E aí, nesta Revolução Industrial, nós vamos ter algumas potências europeias. Nesse momento, nós temos potências, né, países, tais como Alemanha, França, né, Holanda, a própria Inglaterra. Esses países estão em fase de expansão capitalista, né? É válido ressaltar que durante a primeira Revolução Industrial, nós tínhamos a Inglaterra como um foco, né, como a pioneira do processo industrial, onde a principal matéria-prima utilizada era o carvão mineral, onde a indústria era voltada para a produção têxtil. E aqui não, aqui há uma descentralização desse processo industrial e outros países implementam dentro de seus territórios, né, essa prática de industrialização, tá certo? E nesse momento aqui, esses países que eu citei para vocês, dentre outros, eles começam a intensificar uma busca por mercados consumidores. Isso quer dizer o quê? Que eles precisam sair, né, do seu local e expandir, né, o seu raio de atuação sobre outros territórios. Porque o que é produzido aqui dentro, né, já está de certo modo sendo saturado e eu preciso expandir para que o meu lucro, né, obtido ele seja considerável, ele seja maior, né, e ele seja mais significativo, tá certo? Então, essa intensificação aqui de mercados consumidores quer dizer que essas potências aqui, elas começam a sair dos seus locais e procurar novos mercados consumidores, assim como elas procuram também áreas produtoras de matérias-primas. Ou seja, esse mercado consumidor que eu vou procurar não é qualquer um, é um local, é um território, é um país em específico, ou vários países em específico, que tenham áreas produtoras, matérias-primas em abundância, em larga escala, ou seja, em grande quantidade, de fácil acesso, né, e a preços, né, mais baixos, tá certo? Essa matéria-prima que a gente está falando nesse momento aqui vai se voltar em torno do ferro, do aço, da borracha e outros, tá ok? Além disso, essas potências elas buscam novas oportunidades de investimentos para os seus capitais. O capital que está sendo gerado a partir do lucro, né, da produção, ele vai ser investido aonde? Essas colônias, né, que eu estou, né, sob controle, elas vão funcionar para mim de que modo? Apenas como um território a ser explorado ou pode ser visto como um possível mercado consumidor? Né? De que forma que a gente vai investir nisso? Pois bem, e aí diante disso eles buscavam também controlar, né, as minas e as reservas minerais. Isso significa que eles queriam ter o controle sobre todo e qualquer tipo de matéria-prima que tivesse nesse local, nessa colônia, tá certo? Além de explorar a mão de obra nativa, porque se eu tenho a matéria-prima e eu tenho a mão de obra em um mesmo território, eu posso posso utilizar essa mão de obra nativa na exploração aqui dessa matéria-prima. Isso vai reduzir para mim os custos de trazer mão de obra, né, os custos de transporte, né, os custos de exploração dessa mina e a questão também do tempo. Se eu tenho mão de obra em grande quantidade num local, eu posso utilizar ela para explorar esses recursos de matérias-primas que eu tenho no local também. Tá certo? Essas potências, meu povo, elas vão começar a brigar entre si, a disputar territórios, né? Cada uma queria ficar com uma parte do bolo maior, ou seja, que ficar com a grande quantidade, né? Com a maior quantidade possível de território que pudesse. É óbvio que elas não vão, né, decidir qual território fica para um ou para outro de forma fácil e pacífica. Vai ser um processo bélico mesmo, né, e difícil, tá certo? Então, essas potências elas vão se lançar em uma disputa acirrada sobre determinados territórios. Quais seriam esses territórios nesse caso aqui? Territórios referentes ao continente, né, asiático, territórios também na África e territórios na Oceania.
tá certo? Então, o local de atuação, de exploração e formação de colônia, né, dessas potências europeias vão ser esses territórios aqui citados, Ásia, África e Oceania, ok? O que eles queriam? Matéria-prima, mercado consumidor, né? E eles vão procurar nesses territórios aí. Essa corrida por colônias no século XIX, ela é chamada de imperialismo ou de neocolonialismo. Neo, né, é um prefixo que significa novo, colonialismo, referente à formação de colônias. Então, seria uma formação de novas colônias. Gisele, mas por que novas? Já existiram outras? Porque assim, meu povo, o processo imperialista ele não é novo, né? Ele aconteceu em diferentes épocas, né, com diferentes povos. Nós temos aqui no nosso próprio país, né, o Brasil, ele foi fruto, entre aspas, de um processo colonialista que ocorreu durante o século XVI e XVIII. Né? Só que nesse momento aqui nós tínhamos como grandes potências na época Portugal e nós tínhamos Espanha, que estavam se expandindo, estavam colonizando, né, determinados territórios. E aí Portugal, né, implementou aqui no território brasileiro esse processo colonialista aí, tá certo? É válido ressaltar também que os objetivos desse processo colonialista, né, imperialista ou neocolonialista, ele é diferente, né, dependendo da época. Aqui nós estamos falando, nesse contexto de neocolonialismo, de um objetivo mais voltado para a questão econômica, né, para a questão capitalista, acúmulo de capital, expansão de mercado consumidor, busca de matéria-primas, né, é um objetivo diferenciado do colonialismo aí vigente durante o século XVI e XVIII. O que foi, né, o imperialismo? O imperialismo ele vai consistir na dominação política, econômica, cultural, social e territorial. Ou seja, de modo geral, as potências europeias capitalistas, né, elas vão dominar completamente todos os territórios conquistados, que vão se concentrar aqui em territórios da África, da Ásia e da Oceania. Esse processo de dominação ele vai acontecer por meio dos países que tinham mais poder bélico e financeiro, onde, quando eles têm essa vantagem, eles conseguem prender força sobre os outros territórios, né? De certo modo, isso vai facilitar a conquista desses territórios e vai aumentar a influência das potências europeias sobre outros países por todo o mundo. Quanto mais terras eu tenho, quanto mais colônias, quanto mais matéria-prima, quanto mais mercado consumidor, quanto mais mão de obra, melhor para mim, mais influente eu vou ser, mais lucros eu vou ter. Este imperialismo no qual nós estamos falando, né, ele não é novo dentro do contexto histórico, né, nós podemos destacar outras formas imperialistas durante a Antiguidade, né, destacando aqui o Império Persa, Macedônio, Romano. Durante a Idade Média, nós vamos ter o imperialismo chinês, islâmico, mongol. Na Era Moderna, a gente vai ter o imperialismo otomano, o espanhol e o português, né, do qual que o Brasil foi alvo. E o imperialismo, nesse contexto que nós estamos falando aqui, ele tornou-se um fenômeno qualitativamente diferente, né, a partir da segunda metade do século XIX. Isso vai acontecer por quê? Porque ele precisa atender uma necessidade de um modo de produção capitalista em fase de expansão avançada. Então, a necessidade agora é atender esse novo modo de produção que está surgindo, né, por meio da Revolução Industrial, a expansão de mercado consumidor, a busca por matérias-primas. Então, é um contexto totalmente diferente. Então, é válido ressaltar que não existiu só este imperialismo do qual nós estamos falando. Outras formas, né, também foram aí, apareceram ao longo da história, tá certo? Esse imperialismo ele tem algumas características, né? E nós temos aqui como uma das principais, por exemplo, a concentração de capital, né? A concentração da produção e do capital. Concentração da produção no sentido de que a produção que é, como é que eu posso dizer? Aquilo que é produzido vai se concentrar em um indivíduo, né? Ou seja, em um grupo, em uma classe social específica ou em um país, como está colocado aqui, né? A concentração da produção e do capital em número reduzido de países e indivíduos. E aí, esse link de indivíduos vai aqui para este grupo, né, que seria a alta burguesia.
O capital que é gerado a partir dessa produção aqui também vai se concentrar aqui na figura, né, de países reduzidos, não são todos que têm acesso a isso, e também a grupos, né, sociais também reduzidos. Outra característica que nós temos aqui são as associações monopolistas, que é quando surgem os trusts, né, os cartéis e as holdings, que vão controlar a produção e o mercado. E aí nós vamos entender a posteriori como é que funcionam aqui os trusts, os cartéis e os holdings. Mas de momento é só a gente compreender que esses três eles controlam a produção e controlam também os mercados. Também temos aqui a partilha do mercado mundial, né? Ou seja, a divisão territorial do planeta entre as potências industriais. E a essa divisão a gente está falando de Ásia, África e Oceania, onde essas potências europeias elas vão dividir, né? Lembrando que não foi de forma pacífica, mas elas vão dividir os territórios aí por áreas de atuação. Também temos como característica o darwinismo social, e aí esse darwinismo vai se referir justamente à ideia de Darwin, né, onde Darwin falava da teoria das espécies, que os mais aptos evoluem, que os inaptos, né, acabam, né, se perdendo dentro da evolução das espécies, morrem, enfim. E aqui, esse contexto vai ser uma transposição dessa ideia, né, de Darwin acerca dos fenômenos biológicos para os sociais, onde o nosso contexto aqui é a pós-revolução industrial. E aí, os mais, como é que eu posso colocar para vocês? Aqueles que conseguiram se desenvolver de forma positiva, né, a questão da sua economia, os países que conseguiram desenvolver-se economicamente, né, de forma positiva, eles vão ser aqueles aptos. Né? Assim como as pessoas que conseguiram se desenvolver economicamente estão aptos, evoluíram. Os demais, né, que não conseguiram fazer isso, né, eles vão seguir a teoria da evolução ali de Darwin, né? Ou seja, não conseguiram se adaptar ao meio, portanto, né, não resistem, portanto, não sobrevivem. Tá certo? É válido ressaltar também que esse termo ele foi colocado a posteriori, na época em que isso estava acontecendo, darwinismo social não era a nomenclatura que se atribuía a este fato, tá certo? Também temos como característica o fardo do homem branco. Aí vem aquela ideia, né, do homem branco, civilizado, né, que tem como missão levar o processo de civilização, né, de conhecimento para aquelas pessoas que não o conhecem. Aquela mesma ideia é aplicada durante o período do século XVI ao XVIII com o processo colonial. Acerta aquela ideia de que o homem branco civilizado vai lá e civiliza, né, e ilustra aquelas pessoas, certo? E por fim nós temos aqui, né, no que influenciou esse processo imperialista. Inicialmente a gente tem que ele vai influenciar na eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, porque essas potências elas vão estar se degladiando, né, na busca por esses territórios, por essas colônias. Não vai ser uma busca pacífica, né, elas vão se degladiar algumas vezes de forma mais violenta. Isso vai gestar rivalidades que vão eclodir na Primeira Guerra Mundial. Vai fortalecer também a questão do capitalismo, né, o aumento da produção de lucros, de mercado consumidor, de matéria-prima, né? Então, isso vai fortalecer o capitalismo. Vai gerar uma grande concentração de capitais entre alguns países, entre alguns grupos sociais. Vai aumentar a vulnerabilidade social, uma vez que vai haver concentração de capitais, mas não de forma... Aliás, vai haver essa concentração de capital de forma desigual, né? Isso mostra que as disparidades sociais elas vão ser enormes, elas vão ser um abismo assim, alarmante entre os grupos sociais e entre os países explorados e os exploradores também. Assim como vai garantir a hegemonia econômica de potências capitalistas, né, sobre outras, vão dominar o mercado, vão dominar as fontes de matérias-primas, vão dominar, né, de certo modo, a economia europeia e mundial. Ok? Então, esses são alguns fatores, né, dos quais o imperialismo ou o neocolonialismo ele influenciou nesse momento aqui. Tá certo? Então, neste pequeno vídeo a gente viu o que foi o imperialismo, né, onde aconteceu, quais as suas características e por que ele surgiu. Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só falar, só perguntar. E a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada e até a próxima.